E aí a gente tem falado de forma constante, né, para que você consiga entender, para que você consiga captar, que o seu marido, que a sua esposa, que está vivendo o pecado, ele tem ali momentos, situações esporádicas, bem espaçadas uma das outras, de contentamento, de alegria, mas não tem uma verdadeira felicidade, não são plenamente felizes, né? Muitos já entenderam isso. Muitos já captaram isso e algumas dessas pessoas me questionam. Tá, pastor, eu entendi que o meu marido não é feliz, que a minha esposa não é feliz, mas que eles têm dificuldade de sair do pecado. Agora, como é que Deus vai trazê-los de volta? Porque muitas vezes eles não têm vontade de mudar, eles querem mudar a realidade do que eles estão vivendo ali, para que eles possam ser felizes ali, naquele mundo que eles estão vivendo. Mas não abandonar o mundo para viver uma nova vida. Como é que Deus vai mudar essas pessoas que não estão buscando por transformação? Como é que Deus vai trabalhar na vida deles, sendo que eles nem querem esse trabalhar, pelo menos não desta forma? Talvez mudando a infelicidade deles, mas deixando eles lá onde eles estão. Talvez eles queiram, mas retroceder, talvez muitos deles não queiram mais. Como é que Deus vai trabalhar essa questão na vida deles, uma vez que eles decididamente querem viver lá a vida que eles estão vivendo, só querem ser felizes lá? A realidade que nos mostra é que Deus não abandona as pessoas, Deus não desiste das pessoas, Deus vai lutando ali para que essas pessoas possam se entregar ao Senhor, possam viver uma experiência com Ele e terem suas vidas mudadas. E aqui é exatamente o ponto. Ter uma experiência com o Senhor muda tudo. Não sei exatamente como Deus vai fazer com o seu marido, porque Deus trabalha de formas diferentes. Mas um ponto em comum que tem todas as histórias é que todas as histórias, essas pessoas têm uma experiência com Deus. Todas. Uma de um jeito, outra de outro, mas todos têm uma experiência com Deus que faz com que suas vidas sejam transformadas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história do apóstolo Paulo, que antes de ser um apóstolo, que antes de estar ali pregando o evangelho e se tornar um notável, um dos maiores apóstolos do cristianismo, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso, né? E ele perseguia ferozmente os seguidores de Jesus, acreditando que ele estava agindo de forma correta, ou seja, não havia uma intenção de mudança, ele não buscava por mudança, ele não buscava por uma transformação, muito pelo contrário. Talvez se ele orasse, se ele pedisse algo a Deus, me dá a condição de eu ir lá capturar, prender e, se for necessário, matar essas pessoas que estão indo contra o teu nome. Essa é a oração deles. Essa era a vida dele. Ele era um feroz religioso que buscava, que perseguia. E se ele orava algo a Deus, pedindo algo ao Senhor, seria para destruir, para aprisionar, para aniquilar essa pregação que falava sobre Jesus. Ou seja, não tinha a menor intenção de mudança. Mas numa dessas suas incursões que ele fazia para destruir o povo, você pode ler lá em Atos capítulo 9, verso do 1 a 9, você vai ver que enquanto ele seguia para Damasco, né, seguia ali no caminho a Damasco para perseguir mais ainda os cristãos, ele teve uma experiência que mudaria toda a sua vida. Exatamente, uma experiência. E sabe o que aconteceu nessa experiência? Deus questionou ele sobre as suas ações. Deus chegou para ele e disse: olha, por que você está fazendo isso? Por que é que você me persegue? Eu sou aquele a quem você tem perseguido todo esse tempo. E por que você está fazendo isso? Deus chega ali para ele e diz: ei, o que está acontecendo, meu? Por que você está agindo assim? Confronta Paulo. E além de confrontar o apóstolo Paulo, ainda trabalha ali na questão da visão dele. E a gente sempre está falando que Deus vai tirar a venda dos olhos, que Deus vai abrir os olhos, que Deus vai fazer com que as pessoas enxerguem. No caso do apóstolo Paulo, a experiência com Deus cegou
cegou a sua visão natural, a sua visão humana, física. Cegou. Porque ele precisava, no momento de cegueira, ter uma visão aberta para o reino espiritual. Deus precisou tocar na integridade física de Saulo. Claro que depois houve ali um reparo na sua visão, mas o fato é que Deus precisou tocar na visão. Então, eu não sei como exatamente Deus vai fazer com o seu marido. Talvez a situação com o seu marido ou com a sua esposa vai ser tocar nas finanças. Talvez seja isso. Talvez o que mantém o seu marido é a soberba de estar ganhando bem, de estar num emprego bom, de estar levando uma vida ali, mais ou menos, né? Talvez Deus precise fazer isso. Talvez Deus precise mudar a percepção, e aí é um trabalho apenas na mente do seu marido, na mente da sua esposa. Talvez Deus apenas precise mudar a maneira com que eles vejam, eles enxerguem o mundo. É um trabalho mais interior do que um trabalho mais externo. Talvez Deus precise tocar na saúde. Talvez Deus precise tocar ali nos filhos. Como Deus vai fazer? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que muitas dessas pessoas precisarão ter uma experiência com o Senhor Jesus. É só a experiência com Jesus que muda. Só a experiência com Jesus que transforma. Essa experiência que o apóstolo Paulo teve, mesmo sem pedir, mesmo sem clamar, mesmo sem buscar, queridos, essa experiência mudou a vida dele, mudou radicalmente. Ele se tornou, ao invés de um feroz perseguidor, ele se tornou um feroz seguidor de Jesus. Ele foi batizado, sua vida se dedicava agora a pregar o evangelho e a levar a mensagem de amor e transformação a todos. Incrível como ele passa para o outro lado, como ele vive o outro lado agora, com a experiência que ele teve com o Senhor Jesus. A experiência muda tudo. Viver com o Senhor Jesus muda tudo. Tudo o que você possa imaginar. Tudo que seu marido está vivendo hoje, tudo que a sua esposa está vivendo hoje, vai se tornar um nada quando eles estiverem na presença do Senhor. Quando eles tiverem essa experiência sobrenatural com Deus. Quando eles vivenciarem esse contato mais próximo, mais íntimo, então as coisas vão mudar. Mas pastor, como o senhor diz que ele teve uma experiência com Deus, como que Deus foi até Paulo sem que Paulo quisesse, sem que Paulo buscasse? Então não precisamos interceder pelo marido, não precisamos interceder pela esposa, já que Deus vai agir mesmo sem ele querer, mesmo sem ela querer, e tá tranquilo, então posso viver minha vida? Queridos, você imagine o seguinte, a Bíblia não trata esse detalhe, né? Não conta para nós isso, mas a nossa mente é capaz de perceber, né? Que quando alguém sofre uma perseguição, você ora, né? Aliás, é uma ordem de Jesus orar por aqueles que perseguem, né? Ame os inimigos e ore por aqueles que perseguem. E essa igreja que se formava ali, o cristianismo que se formava, seguia as riscas, a risca os ensinamentos de Jesus. E eles oravam pelo apóstolo Paulo, né? Ainda não apóstolo, ainda perseguidor dos cristãos, havia uma intercessão constante para que esse homem encontrasse o Senhor Jesus. E então estas orações surtiram efeito na vida do apóstolo Paulo e ele foi transformado, ele foi mudado. O seu marido também sofre do mesmo mal. Hoje ele está contra os princípios, os valores, a vontade do Senhor para a vida dele. Ele está vivendo aquilo que ele acha que é a vontade, aquilo que ele acredita que Deus quer, não o que realmente Deus quer. E isso é um grande mal das pessoas, achar que sabe a vontade de Deus, achar que conhece a vontade do Senhor, mas aonde está escrito a vontade do Senhor, aonde está descrito aquilo que Deus quer, essas pessoas não vão buscar o conhecimento. E da onde vem essa percepção? De suas próprias vontades. Eu acho que Deus me quer feliz, ok, bacana, então eu vou ser feliz às minhas custas. Não,
É a dependência do Senhor que vai te fazer feliz. Então perceba que há sim uma intenção, que há sim uma boa intenção na mente das pessoas, mas elas querem fazer as coisas do jeito dela. E boa intenção por si só não resolve nada. A boa intenção por si só causa problemas. Queridos, olha só, quando você tem uma boa intenção, você tem um achismo. Você se acha muito, você se considera muito. Quando nós vemos lá a passagem, eu gosto muito dessa passagem porque ela nos ensina demais. Quando nós vemos a passagem onde Davi carrega a arca da aliança em cima do carro de bois, e este carro vem a pender, um dos homens que faziam a segurança, a guarda ali, a escolta da arca, pensou, não, eu não posso permitir que a arca caia no chão, que corra o risco de sujar, de quebrar, qualquer coisa assim, e ele, com uma boa intenção incrível, ele vai e toca na arca. Ao tocar na arca, ele desobedece um princípio, não toque. Simples a coisa, não toque. Ele não podia tocar. Mas ele tinha uma boa intenção. Não importa a boa intenção. Há uma ordem, e a ordem era, não toque. Não toque. E ele foi lá e tocou. Quando você tem uma boa intenção, você acha que todos os meios são válidos para chegar, para concluir essa boa intenção. E quando você acha, você tira ali conclusões que não existem. Ele tirou uma conclusão de que ele era mais limpo do que o chão. Quando, na verdade, nós somos apenas poeira adornada, enfeitada. Só isso. Pó enfeitado é o que nós somos. Mas a boa intenção, se valer da boa intenção e achar que todos os meios para se chegar a ela são válidos, é um erro. E as pessoas que vivem sem Deus, elas pensam assim. Elas têm uma boa intenção e acham que para executar isso, para fazer isso, se tornar realidade, tudo é aceitável. E não é assim que funciona. O apóstolo Paulo tinha a boa intenção de preservar, de assegurar ali a palavra do Senhor como ele conhecia. Como ele conhecia. E ele era feroz nisso. Ele batalhava por isso. Só que a boa intenção do apóstolo Paulo não justificava os meios que ele usava para tal. Porque lhe faltava conhecimento da verdade. Quando ele conhece a verdade, quando ele enxerga a verdade, então tudo na sua vida muda. Toda a sua percepção do que era certo, de como chegar a atingir o objetivo correto, muda. E as atitudes também mudam. Ele sai de um lado para outro. Tudo isso porque ele foi transformado. A experiência que ele teve com Deus transformou a vida daquele homem, mudou a vida daquele homem. E é exatamente isso que Deus vai fazer na vida do teu marido, que Deus vai fazer na vida da tua esposa, vai transformar a vida deles. Como? Quais os meios? Quais as ferramentas? Isso não depende de nós, nem cabe a nós sabermos. O que nós precisamos saber é que Deus vai ter uma experiência lá. Cada homem e mulher que está longe dos caminhos do Senhor e que nós estamos orando, que nós estamos buscando, eles terão uma experiência com o Senhor Jesus e terão as suas vidas completamente mudadas pelo poder de Deus. Então não se engane, Deus está cuidando de todas as coisas. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais a tua fé aumenta e o milagre do outro lado acontece. Portanto, não pare, não desista, muito pelo contrário, persista em buscar, persista em clamar, porque Deus vai fazer, Deus vai restaurar. E essa experiência que o seu marido, que a sua esposa vai ter com o Senhor Jesus, será uma experiência tão transformadora, que vai mudar radicalmente maridos e esposas. Ele vai se tornar um feroz perseguidor da palavra. Perseguir em obedecer ao Senhor. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Clame por eles, porque Deus tem transformação gigantesca para fazer na vida dele, na vida dela. Ainda que hoje
eles não estejam buscando por isso. Ainda que hoje eles acreditem que estão fazendo a coisa correta, que estão seguindo da forma correta e que tudo que eles estão fazendo não tem nada de errado. Ainda que eles acreditem desta forma, Deus vai mudar completamente a visão, a percepção, o olhar e a consciência deles, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique firme e nós nos encontraremos logo mais. Tchau, tchau, gente.